O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vos mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Reverendíssimos Padre Mário Pozzoli, Padre Jean Paul, que concelebram conosco esta Eucaristia, sejam bem-vindos entre nós. Irmãos e irmãs, estamos no mês de maio, mês de Maria. E a minha pergunta é: quem está rezando o Santo Terço durante esse mês? Poucas pessoas, né? Certa vez uma mulher, ela todos os dias, não só no mês mariano, mas ela rezava o Santo Terço, todos os dias. E ao final de cada mistério, ela sempre dizia: Deus jamais abandona os seus filhos e filhas. O marido era uma pessoa descrente, uma pessoa que praticamente não dava importância à oração e ainda ficava caçoando da esposa. Creio que muitas de vocês, donas de casa, enfrentam isso no dia a dia. E o marido dizia para a esposa: o que adianta você rezar se a nossa vida não melhora? Eu já estou desempregado há tanto tempo e a nossa despensa praticamente já está vazia, os alimentos estão acabando, como nós vamos fazer para sobreviver? E a esposa ali firme com seu rosário, rezando todos os dias, e ao final de cada mistério sempre dizendo: Deus não abandona os seus filhos e filhas. Um belo dia, durante as suas orações, a esposa teve uma visão, onde uma voz dizia para ela: vá hoje no supermercado tal, compre aquilo que você necessita, coloque no carrinho e passe no caixa número 7 e leve o seu esposo. E ela então foi e contou para o esposo. E o esposo, claro, duvidou e disse para ela: você deve estar louca, como nós vamos no supermercado comprar alguma coisa se não temos dinheiro? Mas de tanto ela insistir, ele acabou indo. Mas ele disse: vou ajudar você a colocar tudo no carrinho, mas quando você for passar pelo caixa,
quero ficar bem longe para não passar vergonha. E lá foram eles, encheram 3 carrinhos. A fé dela era muita. E se dirigiram ao caixa número 7. O esposo deixou ela e se afastou, como ele havia dito. E a moça do caixa foi passando toda a mercadoria. Quando passou a última, que somou o valor, a moça do caixa então perguntou para ela: a senhora vai pagar de que forma? Dinheiro, cartão ou cheque? E houve aquele silêncio. Mas 2 minutos de silêncio e o alto-falante então anunciou: o nosso supermercado hoje está completando 7 anos. E em comemoração aos 7 anos de inauguração, a pessoa que está passando neste momento no caixa número 7 não precisa pagar absolutamente nada. E a esposa caindo de joelhos, e o esposo veio correndo em sua direção, e ela disse a ele: viu, Deus jamais abandona os seus filhos e filhas. E a partir daquele dia, ele também se tornou um ardoroso rezador do rosário. Acompanhava a esposa em todas as orações e num tempo breve ele conseguiu um emprego e a sua vida se estabilizou e a harmonia voltou àquela casa. Vale a pena rezar, vale a pena confiar, vale a pena acreditar, porque Deus vai agir na sua vida, Deus vai agir no momento certo, mas você não pode desistir, mesmo diante das dificuldades. Aliás, é nas dificuldades que a pessoa deve insistir e persistir nas suas orações. A primeira leitura de hoje está falando sobre isto. Paulo e Silas estão acorrentados, presos, mas antes eles apanharam muito na prisão. Além de presos, estão feridos. Mas o que o texto está dizendo? Que em vez de Paulo e Silas se lamentarem, eles estão louvando a Deus, estão bendizendo a Deus por todas as maravilhas que Deus fez em suas vidas e na vida de tantas pessoas que escutaram a sua pregação. E Deus então vai escutar as preces de Paulo e Silas e os vai libertar da prisão. Aqui São Lucas quer mostrar para nós que o Espírito Santo jamais pode ser aprisionado, porque ele vai arrumar uma forma de se libertar. E é o que acontece no texto de hoje. O carcereiro, no seu desespero, vai tentar o suicídio, mas Paulo e Silas vão confortá-lo. Aquele que era o algoz de Paulo e Silas se torna um fiel seguidor, a ponto de os convidá-los para ir à sua casa, cuidar dos seus ferimentos, ser batizado, não só ele, mas também toda a família, e vão dividir o alimento com eles. O texto mostra a presença aqui de 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. E vemos no texto de hoje que aquele que era o perseguidor, o carrasco, ele se torna um amigo, um convertido. Quando nós temos confiança em Deus, acreditamos na sua misericórdia, no seu amor, tudo aquilo que aparentemente é ruim para nós, pode se converter pela força e a graça de Deus. Nós precisamos acreditar. Por isso que nós não podemos pagar o mal com o mal, mas nós temos que pagar o mal com o bem. Porque pagando o mal com o bem, a nossa recompensa vem. E nós vamos estar convertendo tantos e tantos corações que estão afastados de Deus. Já no texto do Evangelho, Jesus continua se despedindo
dos seus discípulos. Ele está preparando os seus discípulos para a sua partida, a sua ascensão aos céus. Mas Jesus, num gesto de amor tão grande pelos seus discípulos, vai prometer a eles a vinda do Paráclito, do Consolador, o Defensor, o Espírito Santo. Os discípulos não ficarão só, pelo contrário, serão sempre confortados e amparados pela graça e a força do Espírito Santo. Os discípulos do dia de hoje somos cada um de nós que fomos batizados. Recebemos no dia do nosso batismo a força do Espírito Santo. Portanto, temos que dar continuidade a esta missão evangelizadora de Cristo Jesus. Por isso que a nossa responsabilidade é muito grande de anunciar a sua palavra, mas não só anunciar através da palavra, mas principalmente do testemunho, da maneira de agir, da maneira de ser. Muitas das vezes, nós, calados, vamos converter tantos e tantos corações. Maria fez isto. Maria foi uma pessoa que evangelizou através do seu exemplo e através do seu silêncio, mas principalmente das suas orações. Nós também podemos ser assim. Não se iludam achando que o bom evangelizador é aquele que fala muito ou é aquele que fala bonito. O bom evangelizador, em primeiro lugar, é aquele que dá testemunho daquilo que ele evangeliza. São Francisco de Assis já dizia: calem as palavras, falem as obras. Dar atenção a alguém, escutar alguém, isto é uma boa obra. Visitar um enfermo, visitar uma família que está enlutada, isto também é uma boa obra. E a pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela não conhece tempo ruim na sua vida, ela não conhece tribulação, ela não conhece perseguição. Pelo contrário, a pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela só enxerga o amor de Deus, como fizeram Paulo e Silas. Portanto, neste mês de maio, mês mariano, nós somos convidados, durante a oração do Santo Terço, oração diária, a fazer uma reflexão de nossa vida. Como eu estou me comportando? Como eu estou vivendo? Será que eu estou sendo uma pessoa negativa ou uma pessoa otimista? Será que a minha fé está uma fé fraca ou uma fé forte? Lembre-se, Deus jamais abandona os seus filhos e filhas, mas para isto é preciso que estes filhos e filhas continuem confiando plenamente em Deus e em sua misericórdia e em seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.